Hoje iremos discutir um paper publicado na European Journal of Surgical Oncology que compara o uso de oxaliplatina versus mitomicina C na quimioterapia intraperitoneal em pacientes com carcinomatose peritoneal provenientes de câncer coloretal. Os melhores papers publicados, interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast, com Raniel Spencer, Thiago Biaki e Diogo Bugano. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Clinical Papers Podcast. Meu nome é Thiago Biaki, eu sou oncologista clínico. Comigo hoje aqui, mais uma vez, o Dr. Raniel Spencer, que irá nos ajudar a desvendar, digamos assim, alguns segredos desse importante paper publicado em 2017, então na European Journal of Surgical Oncology. Raniel, começando aí, como nas edições anteriores, desvendando um pouco ainda a introdução do paper. O que você acha que a introdução nos acrescenta? O que de relevante ela nos traz para entender essa publicação? Olá, Thiago. Olá, pessoal. Realmente estamos aqui mais uma semana para discutir esse paper que é, no mínimo, polêmico. Eu queria só começar, antes de falar da introdução, acho que é muito importante falar do Dr. David Morris. O Dr. David Morris, que é o mentor desse paper, é um senhor assim bem distinto. Ele já veio no Brasil e veio em 2 ou 3 episódios. Engraçado é que um episódio ele veio aqui, um paciente de um colega, e ele mora na Austrália. Ele pegou um avião da Austrália para cá, chegou aqui, a paciente tinha feito o PET no dia anterior, ele contraindicou a cirurgia e voltou para a Austrália. Isso mostra a seriedade dele. Eu acho que é um bom exemplo de seriedade. Realmente, nas discussões do Dr. David, nos congressos e nas conversas informais, ele é um homem bem sensato. Mas, como todo mundo que está nesse mundo da HIPEC acredita muito na HIPEC, eu acho que tem um pouco de viés de confirmação nisso aí. A introdução, tem muita gente que ainda não sabe o que se trata disso, né? De HIPEC e citoredução. Então eu vou, com a introdução, falar um pouquinho desse tema. A gente vai discutir mais papers sobre HIPEC. É tanto que saiu um trabalho bem recente, randomizado, mas eu acho que ainda não é momento para falar desse trabalho, porque a gente precisa criar um pouco de corpo nesse tópico ainda com os colegas ouvintes, né? E esse paper é um paper muito fácil de discussão, por isso que a gente trouxe ele para cá. Lembrando que todo mundo que está aqui, né, Thiago, eu e você, a gente tem a nossa opinião sobre determinados temas e isso influencia na nossa interpretação. Então imagine você, ouvinte, que quem vai fazer um trabalho, ele é influenciado pelo que ele acredita, pelas suas atitudes, pelo que ele pensa que é correto, pelo conhecimento que ele tem. Então é natural que ele direcione o seu estudo para aquilo que ele acredita. Uma outra coisa que vocês têm que ter na cabeça sempre é que o dado ele não fala sozinho. Alguém fala pelo dado. Então alguém interpreta o dado para você. Em relação à introdução desse trabalho, é o seguinte, pessoal. A cirurgia citoredutora é uma cirurgia que é feita para pacientes que têm carcinomatose peritoneal, ou seja, aquele tumor disseminou na cavidade peritoneal. Pode ser o tumor do intestino, pode ser um tumor de ovário, um tumor de apêndice, um tumor de estômago. No caso do trabalho aqui, a gente vai ver que um dos critérios de inclusão é apenas tumores de intestino grosso, apenas tumores coloretais. Existe uma dúvida entre vários serviços, né? Vários serviços do mundo que fazem esse tipo de cirurgia com essa quimioterapia, quer dizer, ele tira toda essa doença e joga uma quimioterapia com uma determinada temperatura durante um determinado tempo, mas cada serviço tem um protocolo em si, cada serviço usa uma padronização. O grande gap dessa introdução, né, falando daquele que a gente sempre fala, vamos procurar o gap, o however, é que existe uma briga enorme entre o uso da mitomicina C para fazer essa quimioterapia e o uso da oxaliplatina para fazer essa quimioterapia intraperitoneal hipertérmica. Hipertérmica porque ela é feita a 42, 41, 42 graus Celsius, ali durante, dependendo do protocolo, 30 a 60 minutos. Tá? Então existe um grupo que trouxe a oxaliplatina para fazer a HIPEC, que é o grupo francês, né, que foi idealizado e protocolado pelo Dr. Dominique Eliat, e a mitomicina C, que foi utilizada durante muito tempo e ainda é
utilizada para fazer isso. Mas existem vários trabalhos, vários protocolos, alguns estudos que comparam o uso das duas drogas, mostrando nenhuma diferença ou superioridade aqui e ali. O fato é que existe uma controvérsia entre qual a melhor droga usar. E esse é um trabalho publicado pelo Dr. David Morse, que é um homem, como eu falei, coerente, mas que acredita muito nisso, da Austrália, que ele comparou a mitomicina e a oxaliplatina, avaliando o seu banco de casos que ele operou com carcinoma coloretal metastático por peritônio. É importante também de ser dito, né, Raniel, a escolha não é qualquer droga que é possível utilizar nesses banhos, digamos assim, após a citorredução peritoneal, e a escolha inicialmente pela mitomicina, historicamente mais utilizada nesse cenário, e mais recentemente da oxaliplatina, é basicamente pelo alto peso molecular que tem a droga e o que dificulta a absorção, digamos assim, dela e limita a ação dela à cavidade peritoneal. Isso potencializaria, digamos assim, o efeito dela como tratamento da cavidade peritoneal. E o que esse estudo faz, na verdade, é basicamente comparar aí os pacientes que foram operados e submetidos à citorredução com a utilização da oxaliplatina e da mitomicina. Seguindo para os métodos, o critério de seleção é muito simples. Os pacientes que são de um banco de dados construído de maneira prospectiva no hospital em Sydney, na Austrália, desde janeiro de 96 a novembro de 2015, excluído os pacientes com tumores de apêndice. Quem estuda essa doença sabe que tumor de apêndice, tanto os adenocarcinomas quanto as neoplasias mucinosas, nem se comparam em termos de prognóstico, quer dizer, tem um prognóstico muito melhor do que os adenocarcinomas de cólon, indiferentemente da sua localização. Todos os pacientes foram estadiados, eu acho até que ele colocou aqui, Tiago, tomografia de tórax, abdômen e pelve, e fez o PET-CT, eu acho que em todos eles, ele colocou só que foi feito o PET-CT, e todos os casos foram discutidos em reunião multidisciplinar. Uma outra coisa muito importante também dos critérios de seleção é que os pacientes com PCI menor do que 20 começaram a entrar no estudo, e ao longo do tempo, depois de 2013, o PCI menor do que 15. Vou parar um pouco só para explicar o que é isso. Quando você vai operar o paciente, que você abre a cavidade peritoneal, existe um índice de carcinomatose, em inglês, por isso que a sigla é PCI, mas você pode chamar de IDP em português, enfim, que é o índice de carcinomatose peritoneal. E você faz literalmente uma contagem, tem um mapinha, vê os quadrantes, o acometimento de segmentos do intestino, o tamanho das lesões, e você faz uma somatória. Esse PCI ou IDP, você pode ver alguns estudos também, ele vai de 0 a 39. E se viu que para alguns tumores, o IDP é o principal fator prognóstico. Quanto maior o IDP, pior. Então, quando começou essa história de HIPEC, eu consegui acompanhar isso, já faz pelo menos uns 12 anos que eu faço HIPEC, o IDP de 20 era um número meio padrão, assim, porque os trabalhos mostravam uma curva de sobrevida bem diferente entre IDP de 20 ou menor que 20. E aí, alguns trabalhos bem mais recentes, inclusive do Dr. Dominique Eliar, mostrou que para câncer coloretal, o IDP de 15 era o cutoff. E hoje em dia tem trabalhos que mostram que até menos que isso. Então, houve essa mudança, ao decorrer do tempo, que ele começou muito cedo, em 96, e a partir de 2013 o IDP de 15 era o limite. Ele abria a barriga, fazia contagem, IDP maior que 15, abortava o procedimento, menor, continuava o procedimento. Uma coisa também que eu achei interessante é que ele fez 2 tipos de quimioterapia. Fez tanto a HIPEC, que você faz aquele tiro ali durante a cirurgia de meia hora ou 1h30, e alguns casos, na verdade, uma grande gama de casos foi feito EPIC, que é uma quimioterapia pós-operatória. Ele deixa um catéter lá e faz a quimioterapia depois da cirurgia pelo catéter peritoneal. Houve uns esquemas de quimioterapia, quer dizer, a oxaliplatina foi feito com dextrose, você não pode fazer oxaliplatina com solução salina, o cloro ele interfere na eficiência da droga, e a mitomicina C foi feita, geralmente se faz com solução de diálise, a oxaliplatina faz 30 minutos e a mitomicina por 90 minutos. Tiago, algum comentário sobre esses critérios de seleção? Eu achei interessante que você comentou que cada um tem o seu viés baseado no seu próprio background. Eu gostaria de focar um detalhe, como oncologista, no que você não citou ainda, que é a última frase ali do tratamento dos pacientes, que eu acho que é uma coisa que influencia muito o resultado desse estudo lá na frente. Esses pacientes, a todos esses pacientes era oferecido, entre aspas, a possibilidade de fazer quimioterapia sistêmica após o tratamento. E
ele não descreve muito bem, enfim, como a gente vai comentar, esse estudo é um estudo retrospectivo, né, como você falou, mas ele não descreve muito bem por quanto tempo, que regime de tratamento, mas a esses pacientes, após o procedimento, foi oferecido quimioterapia sistêmica, endovenosa, digamos assim. Isso acho que é um dado que é importante, baseado, enfim, no que a gente vai achar de resultados ali na frente. Eu acho que vale a pena um pouco mais aqui também nesse critério de seleção. Vocês podem ver que os pacientes foram altamente selecionados para esse procedimento. Todos eles fizeram uma gama de exame incluindo PET-CT, todos eles foram para reunião multidisciplinar, todos os pacientes tinham IDP que era baixo. Tudo bem que os grupos são equiparáveis e a gente está apenas comparando uma droga com a outra. Não vale a pena aqui a gente falar sobre esse tratamento com quimioterapia sistêmica, esse tratamento com outras terapias, porque esse não é o foco do paper, né? Se a gente ficar fugindo o tempo inteiro do foco do paper, a gente vai perder literalmente o foco aqui. Então, a ideia é que a gente se limite a isso aqui e tente ver que dentro desses critérios, dentro do que foi escolhido, mesmo os pacientes selecionados, qual a droga que vale a pena. Mas realmente, Tiago, isso é muito importante porque saber se o paciente fez quimioterapia sistêmica antes ou depois pode ter implicação prognóstica muito grande. E a outra coisa é, de 96 para 2015, se mudou muito a quimioterapia. E a gente também não sabe qual paciente de qual grupo fez qual quimio durante esse período. Realmente fica difícil da gente interpretar esse dado de maneira limpa e clara, como todo estudo retrospectivo, né? Clinical Papers Podcast. Dando seguimento ainda sobre como foram coletados os dados, né? Então os dados são desse banco de dados. Geralmente esses hospitais de corpo clínico fechado, os hospitais grandes e únicos, assim, eles têm uma confecção de um banco prospectivo, mas o preenchimento desses dados não é tão fidedigno, né? A gente não sabe quem preenche esse dado. É tanto que a gente vai ver nos resultados que 20% dos dados não conseguiram ser retirados dos prontuários. Ou seja, mesmo com um banco prospectivo, literalmente assim, organizado, 20% dos dados dos pacientes foram excluídos porque não tinham dados suficientes. Então, a gente vai ver nos resultados dos 253 pacientes que foram escolhidos para participar do estudo, 52 foram excluídos porque não tinham dados suficientes no prontuário. Ou seja, você tem um banco prospectivo, construído de maneira prospectiva, você não consegue avaliar 20% dos seus casos, isso tira um pouco da credibilidade dos dados. Mas isso é natural em estudos retrospectivos. Não achem isso estranho, porque eu já vi números bem maiores que esse, inclusive. A análise estatística é bem básica, né? Uma análise estatística, curva de sobrevida, algumas análises univariadas, algum modelo de análise multivariada como o Mantel-Cox, eu acho. Nada demais que chame atenção, Tiago. Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre análise estatística. Não, faz algo bem básico, estima a curva de sobrevida, que é o desfecho primário do estudo dele por Kaplan-Meier, e faz a comparação com log-rank. Eu acho que isso tudo de uma forma muito conservadora, enfim, muito linear, digamos assim. Referente aos resultados, então, como mesmo você falou, ele separou inicialmente ali 253 pacientes que tinham sido submetidos aí à citorredução peritoneal, só que destes, apenas 201 pacientes tinham os dados disponíveis para análise, então aí teve essa perda de em torno de uns 20% dos pacientes que o dado não conseguiu ser obtido. E desses 201 pacientes, então, 106 pacientes receberam oxaliplatina e 96 pacientes receberam mitomicina, respectivamente. Ele fala sobre as características baseline desses pacientes. Os grupos, eles realmente, apesar de ser um estudo retrospectivo, chama a atenção que os grupos eram realmente muito semelhantes, né? O tempo entre o diagnóstico do câncer coloretal até ter a recidiva peritoneal e fazer a cirurgia, ele foi um tempo que foi semelhante, ali em torno de uns 20 a 24 meses nos dois braços. O PCI, ele foi um PCI aí também semelhante, de 9.1 no braço, 10.8 de PCI mediano aí no outro braço. Desfecho, sobrevida global, desfecho primário do estudo. Raniel, o que você achou? A sobrevida global foi a favor da oxaliplatina, né? Demonstrou
um benefício significativo de 56 versus 29 meses, né, de sobrevida, comparando a oxaliplatina com a mitomicina, mostrando realmente uma superioridade. Eu queria só comentar sobre esses resultados, né, vendo nas entrelinhas, como a gente fala aqui no podcast. Olha só, Tiago, a mediana de idade foi 54 anos. Paciente jovem, certo? Os dois grupos. O PCI mediano foi 10, muito baixo. O paciente foi muito bem selecionado. E essa diferença realmente de oxaliplatina e mitomicina, a gente vai ver que dentro dos resultados, eu acho que mulheres tiveram a sobrevida melhor do que homens. Como é que funciona isso? Você pega um banco de dados, vê lá os dados e começa a jogar na curva de sobrevida. Você compara A com B, A com B, A com B e vê. E aquela curva vai dar diferença, né? Você compara sobrevida, oxaliplatina sim, não, ou oxaliplatina versus mitomicina, mulher e homem. Mas como você justifica mulher ter sobrevida melhor que homem fazendo high-pack para câncer de cólon e apêndice e mitomicina? Da mesma maneira que você encontrou uma diferença aqui, você encontrou uma diferença com oxaliplatina e você não sabe o que é. A gente tem que apenas ver esses dados com muito cuidado, porque quem vê esse paper fala assim, olha, nunca mais vou fazer mitomicina na minha vida, que a sobrevida realmente de 56 é quase o dobro da sobrevida com mitomicina, e não é bem assim, né? Você pega a tabela, um dos problemas grandes desse paper, por exemplo, ele comparou os pacientes com câncer de reto versus sigmoide cólon seco. E hoje a gente sabe uma diferença grotesca entre sobrevida, biologia molecular, resposta à terapia de câncer do colo direito e esquerdo, por exemplo. E comparar reto de um lado, sigmoide colo do outro, ou colocar tudo no mesmo balaio, né? Sendo bem simples no linguajar, colocar tudo no mesmo balaio, provavelmente o resultado não é fidedigno. Você tem que separar esses casos. Hoje não dá mais para dizer assim, olha, câncer coloretal, a sobrevida, a gente tem que separar, porque a gente sabe que a doença do lado direito, ela é diferente da doença do lado esquerdo. Uma outra coisa que eu vi, muitos pacientes que fizeram mitomicina fizeram EPIC, 69,8%. Faço a mínima ideia do que isso pode ter influenciado o resultado. Apenas 2% do grupo de oxaliplatina fez EPIC. E o P não foi significativo. Quer dizer, você tem um trabalho, por exemplo, para câncer gástrico com EPIC ou para ovário com EPIC, né, que é uma forma similar, e que quem fez teve uma sobrevida muito melhor, e aqui é o contrário. Então existem essas discrepâncias entre resultado de uma coisa e outra. Mas, sem dúvida, olhando os resultados, a oxaliplatina realmente foi bem superior à mitomicina. Tem uma coisa que também me chamou muita atenção nesse trabalho, Raniel, que é o seguinte, como você falou, a sobrevida global foi muito superior no braço oxaliplatina comparado ao braço mitomicina. O que me chama a atenção no final dos resultados é quando ele escreve a sobrevida livre de doença, ou seja, os pacientes que fizeram o procedimento, o intuito curativo, dá para se dizer assim, a sobrevida livre de doença foi estatisticamente igual nos dois braços. Eu acho que esse desfecho talvez ele refletisse um pouco mais diretamente o efeito do tratamento que a gente está estudando aqui. Porque quando a gente fala de sobrevida global, isso é uma coisa que a gente vai ver em vários trabalhos aí em oncologia, quando a gente fala de sobrevida global, a gente está falando também do impacto de linhas de tratamento subsequentes. E a sobrevida livre de doença talvez ela reflita um pouco mais, de uma forma mais fidedigna, digamos assim, o tratamento que a gente está vendo aqui. E a sobrevida livre de doença ela foi muito semelhante. E a sobrevida global foi aí o dobro no braço oxaliplatina. Isso é um dado que chama muito atenção nesse estudo. E também visualmente, pessoal, a gente não tem como disponibilizar papers no site, né? Visita nosso site, clinicalpapers.com.br. Você vai lá, vai ter um comentário, um resumo, né? Uma descrição sobre esse podcast, sobre esse episódio de hoje, e a gente vai disponibilizar o link para o PubMed do artigo. Mas se você acessar o artigo, tem uma curva de sobrevida. E assim, a curva de sobrevida é feia quando comparada uma coisa com a outra. E o resultado da sobrevida ele aconteceu ali nos 40, 50 meses, mas após isso, há uma queda absurda e as curvas quase que se cruzam novamente. Então, até visualmente isso ficou meio esquisito de ver aqui, né? Mas assim, a gente não pode desmerecer esse trabalho, né? Como eu lhe falei, muita gente faz high-pack, né? Muita gente faz esse procedimento. Realmente, esqueça qualquer coisa e veja assim, a sobrevida dele em pacientes com câncer coloretal metastático para peritônio, jovens, altamente selecionados, que fizeram cirurgia, quimioterapia adjuvante com oxaliplatina, foi de 59 meses. Isso é realmente alto.
foi da HiPEC ou não, foi da citorredução ou não. Isso são coisas que a gente vai discutir ao longo das semanas aqui no nosso canal. Mas é um trabalho que ele tem impacto na sociedade cirúrgica, na comunidade cirúrgica. A oxaliplatina tem uns problemas de administração, porque é feita naquela solução glicosada e aquilo dá muita hiponatremia, hiperglicemia intraoperatório. Tem alguns trabalhos mostrando algumas complicações um pouco maiores com oxaliplatina, mas é uma estratégia que deve ser considerada, né, para quem faz isso. Existe sim um papel ainda, por mais que a evidência não seja das melhores, desse tipo de procedimento para câncer coloretal e apêndice e mesotelioma, que a gente tem que levar em consideração. Então, pessoal, esse paper, apesar de esse assunto, quimioterapia hipertérmica para câncer coloretal, ter sofrido um baque grande na ASCO, principalmente do ano passado, quando a gente fala desse paper diferenciando oxaliplatina e mitomicina, isso não saiu de moda ainda, porque para doenças, para neoplasias mucinosas de apêndice, se usam as mesmas drogas. E para tumores de apêndice, neoplasias mucinosas, nada caiu por terra ainda. A citorredução e a HiPEC ainda é o tratamento padrão, porque se a gente conseguir fazer essa analogia usando esse paper e usando essas drogas, né, comparando oxaliplatina e mitomicina, a gente pode transferir facilmente para um cenário de tumores de apêndice e neoplasia mucinosa. Ok? Vão lá no nosso site, faça seu comentário, vamos discutir um pouco mais sobre o assunto, escolha um paper, participe, vamos crescer junto, não é isso, Thiago? Isso aí, eu acho que como mensagem final desse paper em específico, a gente tem dado agora um pouquinho mais recente aí do um trabalho apresentado recentemente na ASCO do último ano, na verdade, pondo em xeque um pouco essa questão do benefício da quimioterapia intraperitoneal após a citorredução, e como mesmo o autor fala, se existe, enfim, alguma diferença entre as duas drogas, o cenário ideal para ser investigada essa diferença é através de um estudo fase 3 randomizado, como ele sugere no final do estudo. Acho que, como você bem falou, acho que esses estudos retrospectivos ele tem um papel importante como gerador de hipótese, e eu acho que é uma estratégia que também, de certa forma, tem que ser estimulada para o nosso desenvolvimento, digamos assim, como sociedade científica. É isso aí, pessoal. Aguardamos vocês, então, no novo episódio aí do Clinical Papers Podcast. Até a próxima. Você ouviu Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.